E aí, rapaziada, beleza, beleza, beleza? Como é que vocês estão? Então vamos lá fazer mais uma questão aqui, agora de química. Então vamos lá, ó. Pegar uma cor aqui, não essa. Ó, com a guerra na Ucrânia, a atenção do mundo voltou-se para o assunto da escassez e a necessidade de fertilizantes para a produção agrícola. Mas a excessiva aplicação de fertilizantes, sem os devidos cuidados, pode acarretar contaminações a partir do solo e na água, devido ao excesso de compostos nitrogenados, principalmente as formas mais oxidadas, favorecendo a proliferação de algas, né, e plantas aquáticas e alterando o ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Beleza, que foi só lero, né? Mas enfim, em relação aos processos do ciclo do nitrogênio, né, analise as afirmações a seguir. Ó. Primeiro, na molécula de N2, a ligação entre os átomos de nitrogênio é simples, né? É uma ligação simples. Vamos ver. O nitrogênio, né? Ele, você tem na tabela periódica, né? Você tem a tabela periódica, né? As famílias na tabela periódica. Se a gente fazer rapidinho aqui, ó, você tem as famílias na tabela periódica. Você tem a família aqui, ó, 1A dos metais alcalinos, 2A, né? Antiga família 2A, né? Alcalinos terrosos, gases nobres, halogênios, calcogênios e nitrogênio. Então, se aqui, aí depois do nitrogênio, você tem, né, a família do gás nobres, 8, halogênios, calcogênios, nitrogênios, família do carbono, né? Ó, gases nobres, halogênios, calcogênios, 7, 8, 7, 6, nitrogênio, isso mesmo, 5, nitrogênio, família do carbono, aqui, né, 8, 7, 6, 5, 4, isso mesmo, carbono e do boro, beleza. Então perceba, ó, 8, 7, 6, 5. Então isso aqui é 18, 17, 16, 15. Né? Seja 8, 7, 6, 5, ou seja, antiga família 5A. Né? Antiga família 5A. Na família 5A, pessoal, os elementos, né, eles têm 5 elétrons na camada de valência. Né? Então o nitrogênio, ele tem aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Ele tem 5 elétrons aí na camada de valência, né? Se a gente fazer, se você olhar a tabela periódica aí, você vai ver que o nitrogênio, o número atômico dele é 7, né? Ou seja, é um S2, 2S2, né? E 2P, para dar 7 aqui, ó, 2P3, né? Então na camada de valência, ó, 2, 2, você tem aqui, ó, 5 elétrons, né? E bate, né? E bate com aquela análise que a gente fez. Beleza? Então o que acontece? Aqui é 5 elétrons, né? E então você tem o N2, né? O N2. E qual que é a lógica na química? Os elementos vão querer, né, atingir a regra do octeto, certo? Eles vão tender a chegar ao 8. Então se o nitrogênio, né, ele tem 5, certo? Se ele tem 5 e o outro nitrogênio aqui, né, ele também tem 5, qual que é a tendência? A tendência é que esse aqui interliga com esse aqui interliga com esse. Aí ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai faltar mais um, né? Então a gente coloca
Esse aqui, deixa eu apagar esse aqui, ó. Então a tendência, né, é que eles façam o quê? Uma ligação tripla, né, e não simples. Então, ó, isso aqui vai ser representado assim, ó. Que eles atingem o octeto, né? Então aqui, ó, na molécula de N2 a ligação entre os átomos de nitrogênio é simples? Não, não é simples, né? Ela não é simples. Então você já descarta, beleza? Deixa eu apagar aqui. Então aqui, ó. Então você já descarta essa. Aí ele fala, ó, está correto. Bom, se a 1 aqui você já sabe que está errado, você já elimina a A. Aqui também. Enfim, você fica com a B, C e E. Então vamos ver a 2, ó. O N2 é uma molécula polar? Não, né, gente? Que apresenta geometria molecular linear. Ela é linear? É. Mas o que acontece? Toda molécula simples, né, ela é apolar. Porque é meio que se fosse um cabo de guerra. Esse N vai tender a puxar esses elétrons que estão compartilhados aqui para ele. E esse N aqui vai tender a puxar para ele. Só que dois N's, né, eles vão exercer forças iguais. Então, os vetores vão se anular. Se a somatória dos vetores é nula, né, se a somatória é igual a zero, né, desses vetores, quer dizer que é uma molécula apolar. Beleza? Então, o N2 é uma molécula polar? Não, né? Não é polar. É a geometria linear? É linear. Certo? É linear. Beleza? Mas então, ó, você já descarta a letra C aqui, né? Você fica entre a B e a E. Mas aqui também está errado. Então aqui, ó, na molécula de amônia, o que é amônia? Amônia nada mais é do que NH3, né? NH3. O átomo de nitrogênio apresenta um par de elétrons livres, vamos ver? Bom, a gente sabe que o nitrogênio, né, ele tem aí 5 elétrons, né, na camada de valência. 2, 3, 5. E aí eu tenho que interligar, né, com hidrogênios. Cada hidrogênio tem um par de elétrons, né? Desculpa, tem um elétron só, né? Cada hidrogênio. Então o que acontece? Esse aqui vai compartilhar com esse, né? Esse aqui vai compartilhar com esse, porque o hidrogênio, quando ele chegar a 2 elétrons, ele atinge a estabilidade. Aí o nitrogênio é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atingiu o octeto. Então o que acontece? Ele vai ficar com um par de elétrons livres? Vai aqui, ó. Olha o par de elétrons livres aqui, ó. Tá vendo? Temos um parzinho de elétrons livres aqui, ó. Ó, então o N2, desculpa, na molécula de amônio, um átomo de nitrogênio apresenta um par de elétrons livres? Sim. Então isso aqui é verdade. Aqui, ó, a molécula de amônia, ela é polar, tá? E faz interações intermoleculares do tipo de ligação de hidrogênio. Bom, vamos ver que isso ela é polar, né? Bom, vamos lá. O que acontece? Perceba que aqui, ó, vamos ver primeiro qual que é a geometria desse camarada aqui. Perceba que você tem uma sigma, duas sigmas, três sigmas e um par de elétrons livres. Então quer dizer que você tem 4 polos. 4 polos era para ser tetraédrica. Era para ser isso aqui, ó. Aí você tem aqui o parzinho de elétrons livres aqui em cima. Aí você tem, né, um H aqui, né? Aqui está para frente, né? Essa representação. Você tem um outro H aqui e um H aqui. Era para ser tetraédrica. Mas como aqui você tem um par de elétrons livres, né? Então, essa geometria aqui, ela é do tipo piramidal, né? Ela é piramidal, certo? Bom, vamos ver aqui, né? Quem que é mais eletronegativo? Aí você tem que lembrar daquela frase: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, o nitrogênio é mais que o cloro, enfim.
Então, quem que é mais eletronegativo? O nitrogênio do que o hidrogênio, certo? Então, o que acontece? Você vai ter um vetor subindo aqui, um outro vetor vindo para cá e um outro vetor subindo, certo? Aí ele falou, né, que ela é polar, e realmente vai ser polar. Porque aqui, ó, você vai ter uma componente desse vetor aqui em y, né? Desse vetor em y subindo e desse vetor em y aqui subindo, certo? E uma componente dele em x indo para direita e uma outra indo para a esquerda. Tudo bem que esse aqui vai anular com esse, mas esse que está subindo não vai anular com o que está subindo e esse aqui que está subindo também não vai anular. Então vai dar um vetor resultante para cima aqui, ó. Então, se a somatória vetorial ela não é nula, então ele realmente é polar, correto? Ele realmente é polar, certo? Então, beleza, né? Então, a molécula de amônia é polar, correto? E faz interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio é a mesma coisa que ponte de hidrogênio, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, então você tem o N, né? Um H aqui, um outro H aqui, né? E um outro H aqui. Qual que é, né, a condição para você fazer ponte de hidrogênio? É você ter o hidrogênio ligado a um FON de uma molécula, né? De uma molécula, por exemplo, a molécula 1, tá? Ligado a um FON de outra molécula, que tem que ser outra molécula, que eu vou chamar de molécula 2, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o nitrogênio, né? E pegar aqui uma molécula de água, por exemplo, H2O, né? H2O, supondo que eu peguei a molécula de H2O aqui, ó. Perceba, a ligação de hidrogênio, você tem que ter um hidrogênio, né, ligado ou a um flúor, ou a um oxigênio, ou a um nitrogênio de uma molécula, tá? E um hidrogênio ligado a um flúor, ou um oxigênio, ou um nitrogênio de outra molécula. E aqui acontece isso, ó. Esse hidrogênio está interligado com esse nitrogênio de uma molécula, tá aqui. E esse hidrogênio está interligado com o oxigênio de uma outra molécula. Então aqui, ó, você vai ter a ponte de hidrogênio. Ou ligação de hidrogênio. Simples, né? Então, ó, vamos voltar aqui. Então a molécula de amônia é polar, correto? E faz interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio. Perfeito. Perfeito. Então, ó, essa aqui também está certa. Então, ó, 3 e 4. Tá bem ruim de ler aqui, mas 3 e 4, alternativa B. Beleza? Um abraço e é isso aí. Tamo junto.